Ok, hoje é dia 8 de agosto de 2012 e vamos iniciar com a mensagem de número 163 do livro Fonte Viva, intitulada Aprendamos com Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, nos diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa. Assim como o Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E o comentário do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é o seguinte: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos assim de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Quando muitas vezes procuramos alguém para nos consorciar, seja através de um casamento, de uma parceria, de uma sociedade, seja de que maneira for, estamos notoriamente preocupados em satisfazer e atender aos nossos anseios. E muitas vezes nos esquecemos de que qualquer composição pede renúncia para que o resultado seja um somatório. Quando nós pensamos que vamos apenas ter conquista em qualquer tipo de relacionamento, inegavelmente sofreremos grandes amarguras, decepções, e muitas vezes sairemos do relacionamento de uma forma muito marcados e de forma negativa. Porque não pensamos que é preciso que tenhamos uma boa ambiência com quem vamos compartilhar o que quer que seja. Quantas vezes temos tanta dificuldade de entender que a vida é simples, viver é simples, mas complicamos porque queremos que tudo seja apenas dentro de um modelo, o nosso, não respeitando que a vida segue os modelos variados e, ao mesmo tempo, dando oportunidade a todos para que todos nos encontremos bem dentro do contexto. Quando Paulo nos sugere que nós nos suportemos uns aos outros, que nós nos perdoemos e nos amemos uns aos outros, e traz como exemplo maior a figura de Jesus para que seja seguida, ele estava evidentemente evitando falar de si mesmo, para deixar um exemplo do qual nós não tínhamos como fugir. O exemplo de Jesus é de fato muito rico, mas nem sempre estamos preparados para a riqueza. Prova isso o nosso próprio cotidiano. Quando algo nos falta, a gente quer demais. Quando a gente tem, ou a gente não dá uso, ou continua querendo. Quantas pessoas se perdem por terem? Quantas se perdem porque sempre tiveram? Quantas se perdem porque a partir de um determinado tempo é que começaram a amealhar? Outros, ao contrário, independente de terem, não terem, ganhar ou perderem, continuam em equilíbrio, continuam harmonizados. Por que não aprendemos a lição? Porque o mal, parece que é bem claro isso, não é necessariamente o ter ou deixar de ter, mas é a nossa relação com esse fenômeno. Como é que eu me relaciono com o que eu tenho? Como é que eu me relaciono ante o que eu não tenho? Como é que eu trato as pessoas quando eu estou precisando? Como é que eu dou meu atendimento quando a pessoa é quem precisa de mim?
Por que é que quando eu estou numa situação difícil, eu quero que todos me compreendam? Mas quando sou eu a pessoa equilibrada, eu não sei entender por que é que os outros estão em situações difíceis. Por que é que nós sempre pedimos um crédito para a nossa postura, mas raramente temos crédito para dar para a postura de qualquer pessoa? É muito difícil. Na palestra de ontem, Aguinaldo Paviano ele fez uma consideração muito interessante, de que eu vou me permitir repeti-la, até porque poucos estávamos lá ontem naquele momento. Ele lembra que uma senhora chegou para ele e disse assim: o senhor conta muitas histórias nas suas palestras e eu vou lhe contar uma que o senhor pode replicá-la. E ele não só contou, como eu agora já estou recontando aqui. Esta senhora que o procurou é uma médica psiquiatra. E ela, no hospital, ela era encarregada de fazer a primeira anamnese com os pacientes que chegavam. E chegou uma senhora muito alquebrada, magrinha, já com uma certa idade, franzina e visivelmente perturbada. E ela então começou a entrevistar a senhora, perguntando no primeiro momento qual era o nome dela. E ela não se fez de rogada: eu sou Maria de Nazaré. E se a senhora tem filhos? Ela disse: tem um, Jesus Cristo. E a partir dali a anamnese foi concluída, mas a senhora percebeu que realmente ela tinha problemas psiquiátricos. E ela foi colocada num quarto dentro do hospital e ali ficou por um bom tempo até que se adaptasse com o grupo. Mas nesse mesmo manicômio havia uma outra senhora de pele escura, muito alta, muito forte e que tinha muita força. E esta senhora morena, ela entrou ali na sua anamnese dizendo exatamente isso. Qual é o seu nome? E ela disse: Maria de Nazaré. E a senhora tem algum filho? Tenho, só um, Jesus Cristo. E ali naquele manicômio agora tinha duas Marias de Nazaré, todas duas mães de Jesus Cristo. E aquela senhora morena soube que tinha chegado uma intrusa no hospital. E essa intrusa dizia que era o que ela era. E ela ficou esperando até que um dia, aquela novata, saindo do quarto, que foi ter no pátio central, a senhora de pele escura foi até ela e disse: e você é quem? E ela disse: eu sou Maria de Nazaré, a mãe de Jesus Cristo. A senhora então se enfurece, começa a xingá-la, e num dado momento, depois de esmurrá-la e abraçá-la violentamente, alguém consegue separar as duas, e ela, de tão ferida, foi para o hospital. Depois de alguns dias no hospital, volta de novo para o seu quarto, e quando voltou uma outra pessoa, uma pessoa totalmente abatida, acabrunhada, em visível estado de profunda depressão. Aquela senhora, que antes se movimentava um pouco, agora era total retração na sua cela. E a psiquiatra então foi entrevistá-la novamente e perguntou: o que se passa? Ela disse: nada. Mas por que você está assim por nada? Mas você não era assim? O que fez você ficar tão acabrunhada, calada desse jeito? Ele disse: a senhora não sabe o que me aconteceu? Naquele dia, aquela mulher me provou de que eu não sou Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E agora? Quem eu sou? O que eu sou? Ali estava estabelecido um problema que vulgarmente nós imaginamos que é um problema de alguém que tem problemas psiquiátricos. Mas esse, segundo Sócrates, é o maior problema da filosofia humana: quem eu sou. E quantas vezes nós temos abalados em nós essa mesma indagação? Quantas vezes nós somos espíritas e de repente alguém que a gente entende que é um bom espírita puxa a nossa escada e a gente diz assim: nossa, mas eu era espírita e eu acreditava tanto e olha o que me aconteceu. E a gente perde um pouco da identidade. De repente eu entendia que algum comportamento econômico, social, psicológico, político era ideal. E por algum motivo alguém me fez ver que era diferente, totalmente diferente daquilo. E do nada a gente cai nessa mesma questão. E agora, quem sou eu? O que sou eu? O que eu estou fazendo? E quantas vezes nós entramos no ostracismo da própria questão e não vamos buscar a raiz dela mesma? Essa é uma grande dificuldade, porque nós não amamos os outros e não amamos os outros porque não nos amamos tampouco. Porque se eu me amasse, eu saberia quem eu era.
eu saberia quem eu sou, mas eu me desconheço tanto que eu nem sei o bem que eu quero a mim mesmo. Isso tanto é verdade que a gente comete erros, abusos, agressões em nós mesmos, em nosso próprio organismo, que não tem qualquer sentido que assim o façamos. Quantas pessoas que, por exemplo, têm diabetes, mas insistem em ficar comendo alimentos que são proibidos? Quantas pessoas que têm uma tendência à obesidade, mas que não abrem mão de comer em quantidades equivocadas, em horários equivocados, alimentos equivocados, e depois querem perder o excesso de obesidade? Quantas vezes nós sabemos que a cada agressividade que nós tomamos contra alguma pessoa, o nosso coração, o nosso sistema nervoso, toda a nossa conduta fisiológica reage instantânea e imediatamente e quase sempre de forma agressiva. Mesmo assim, continuamos fazendo do mesmo jeito. O que isso sinaliza? Sinaliza que nós não nos amamos. Eu não amo nem o corpo que me serve de vida, que me serve de casa, que me serve de abrigo. Como é que eu posso amar o outro? Se eu não começar a aprender urgentemente a me amar, a me respeitar e a me perdoar, onde é que eu vou encontrar uma lição suficientemente grande para amanhã eu entender, compreender, amar e perdoar o outro? Como é que eu vou depois dizer, vamos acreditar nesse ou naquele, nisso ou naquilo, quando eu tampouco acredito, porque qualquer pessoa que me diga algo mais pesado já mexe comigo? Algumas vezes, nós dizemos algumas coisas, seja aqui, seja em qualquer lugar, seja na condição de expositor, seja na condição de ouvinte, seja na condição de pensador, ou de conselheiro de quem quer que seja, de um amigo, de um filho, de um parente, de um vizinho, de um desconhecido. Nós dizemos e a pessoa não nos entendeu, e a pessoa ficou ofendida, acha que a gente quis agredir. E em vez de nós pedirmos desculpas, porque queiramos ou não, terminamos agredindo, nós geramos uma outra agressão mais violenta ainda. Porque a gente, baseado na boa intenção que tivemos, não admitimos que alguém não alcance a boa intenção emitida. E aí agredimos para ver se ela acorda. Mas será que alguém acorda mesmo com um grito? E se acorda, acorda satisfeito? Eu me lembro bem da figura do meu pai, quando eu era pequeno. Ele tinha o hábito, e acredito que muitos que têm pais, assim como eu tinha na minha infância, os pais costumam dormir mais cedo, pelo menos na época era assim, mas o preço disso era acordar mais cedo. E os filhos, não sei por que, cargas d'água, têm o hábito de sempre dormir mais tarde do que os pais. E já mudaram-se os horários, mas a regra continua sendo a mesma. E os pais tendo necessidade de dormirem menos e os filhos necessidade de dormirem mais, cria-se aí um conflito enorme. Os filhos vão dormir mais tarde do que os pais e querem acordar mais tarde, mas os pais querem que eles acordem mais cedo. E o meu pai, ele usava uma psicologia da irritabilidade matinal. Ele, em vez de chegar e fazer Jacó, Jacó, ou então criar um ritmo, meu pai gostava muito de assobiar, e em vez de ele chegar a assobiar uma música, não. Ele ficava soltando silvos sem qualquer sentido, ritmo ou cadência. Ele fazia... E batia na porta também sem qualquer intenção. Ele batia duas, a segunda, na terceira, que você pensava que vinha na mesma velocidade, já era noutra velocidade e noutra intensidade. Porque ele tinha descoberto que se ele batesse 5 vezes do mesmo jeito, aquilo ali já vira um mantra e você já adormece de novo. Eu dizia, mas por que meu pai não assobia como todo mundo assobia? Ele tem que assobiar diferente. E aí a gente já acordava assim, bem irritado. E ficávamos irritados, sim, por que não? Acordar de manhã cedo desse jeito, ele não podia me acordar bem calmo, só que se ele me acordasse bem calmo, sabe quando eu me acordaria? Nunca. Então, quantas vezes a gente tem essa dificuldade de entender a posição do outro? E eu dizia, no dia que eu for pai, eu jamais acordarei um filho meu desse jeito. E eu fiz isso. Enquanto os meninos tinham 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não acordava. Mas depois que eles tinham 5, 6 anos, eu nunca assobiei uma canção para eles acordarem. Eu todo dia me inspirava em meu pai. Meu pai, vamos lá.
e vamos bater de qualquer jeito. Pai, dá para parar um pouco se você levantar o passo. Era igualzinho. Por que a gente não entende? Por que a gente só vai entender depois? É porque alguém está tirando o nosso chão, alguém está tirando a nossa identidade. E isso é muito ruim. É tão ruim que a gente, quando está muito nervoso, que alguém vem nos interpelar, a primeira pergunta que a gente faz qual é? Você sabe com quem está falando? A gente detesta perder a identidade. E por conta disso a gente a perde. Porque a gente diz, eu sou muito calmo. Mas desde que não façam isso comigo, então não é muito calmo. E ninguém pegou você ainda no ponto fraco. Porque todo mundo tem um ponto fraco. Quem de nós não o tem? Mas o que a gente deve fazer com os pontos fracos? Deixá-los mais frágeis ou nos fortalecermos nele? E como é que nós vamos nos fortalecer nos nossos pontos se nós não nos predispusermos a sermos melhores no que queremos? A proposta, portanto, de Paulo, pedindo que a gente se ame e que a gente se perdoe, ela tem por base a primeira regra de Jesus: ame os outros como se ama a si mesmo. Amemo-nos, para que depois nós amemos os outros. E no comentário, Emmanuel foi muito feliz quando ele trocou o amemo-nos pelo suportemo-nos. Parece que ele entendia que a gente ainda não se ama o suficiente. Então, enquanto não nos amamos tanto, que nos suportemos uns aos outros. Mas suportar um ao outro quer dizer, deixe o outro ser como ele é. E um dia a gente aprenderá que todos nós merecemos ser respeitados, cada um dentro do seu limite. Convidamos agora os nossos magnetizadores para fazermos a magnetização coletiva. E enquanto eles chegam, eu gostaria de dizer a todos nós que neste momento que antecede a segunda parte da nossa prática, algumas pessoas não têm como receber o passe de forma individual, direto, seja porque não estão inscritos, seja porque não pode ser ainda hoje. Mas neste momento em que aqui estamos agora, todos sim nós podemos receber. A única diferença é que quando estamos na cabine, os magnetizadores, eles vão nos envolver com as suas energias e nós estaremos passivamente apenas para receber. Mas quando chega neste momento coletivo, há esta inversão. Somos nós que agora vamos buscar as energias. E para isso nós usamos um recurso de imagem que seria significar como que aqui sobre cada um de nós existissem verdadeiros canos, verdadeiras bacias, todas elas com conduítes trazendo diretamente a nós energias. Só que esses vasos, para que eles nos forneçam a energia que nós precisamos destravar, destampar, abrir as torneiras. E como é que nós fazemos isso? Orando, pedindo a Deus, sobretudo ao nosso anjo de guarda, ao nosso protetor, que nos permita não só recebermos, mas sobretudo retermos essas energias em nossa vida. E façamos então assim. Comecemos por uma oração. Deus, Pai amado, aqui estamos novamente em Teu nome para receber as Tuas bênçãos. E no clima de oração, sintonizemos com a natureza, que é o melhor retrato de Deus. Sintonizemos com as grandes paisagens, um céu bonito, onde a gente muitas vezes olhando para as nuvens, formando a beleza da criação, se repetindo na forma natural com que as nuvens se nos apresentam. Imaginemos as camadas de ar, de pureza, as chuvas que muitas vezes vêm, o sol que nos ilumina, os astros que aparentemente se esconderam ante a luminosidade do sol, mas que na verdade continuam exercendo as suas forças de atração, as suas forças de equilíbrio dentro do universo. Imaginemos Deus por trás de tudo isso, nos possibilitando neste grande cosmos todas as possibilidades de aqui neste diminuto planeta termos toda essa exuberante vida que vive e pulsa dentro de nós. Agradeçamos a Deus pelo mundo infinitamente pequeno que está em nosso corpo, que está em nosso perispírito, que está dentro da essência de nós mesmos. Agradeçamos a Deus pela perfeição com que todo o automatismo do nosso corpo nos envolve. Pensemos em Deus de uma maneira grandiosa. Ainda que por Deus chamemos acaso, ainda que pensemos que Deus é apenas a natureza,
Ainda que duvidemos da existência de Deus, acreditando que isso é apenas criação de alguém, não importa. Ele é Deus e Ele é nosso Pai de qualquer maneira. E Ele, sendo tão grandioso assim, não é o tamanho nosso pequeno que tornará a nossa distância a Ele maior ou menor. O que de fato nos aproxima é nós termos gratidão e respeito à vida. Façamos isso com equilíbrio. E vamos passar aqui 30 segundos, cada um em silêncio. E neste silêncio momentâneo, procuremos aprofundar as nossas zonas mentais, psíquicas, emocionais, para encontrarmos tudo de belo que temos dentro de nossas vidas. Serão 30 segundos muito profundos e que vamos nos permitir mergulhar em nós mesmos e nos encontrarmos sadios, felizes e abençoados. Os nossos magnetizadores nos doam seus fluidos e nos ajudam nesse mergulho interior, onde podemos descobrir a beleza de nosso corpo, a perfeição do nosso organismo, os ecos profundos de nossa alma. Absorvamos estas energias no nosso mundo mais íntimo, mais tranquilo. Deixemos que os cálices de energias espirituais e materiais penetrem em nossas vidas. Não deixemos que os aborrecimentos sejam maiores do que as nossas alegrias. Não permitamos que num universo de 7 bilhões de pessoas, uma apenas tenha o dom de nos tirar do sério. Observemos que tem um universo todo ao nosso derredor a nos convidar para a vida e para a harmonia e para o equilíbrio. Não nos permitamos nos perdermos, nem por nossos pensamentos, nem pelos pensamentos dos outros. Que as bênçãos se distribuam por cada parte do nosso corpo. E aquelas regiões que imaginamos que sejam as mais doloridas, aquelas zonas de nossa alma que sejam as mais sofridas, as regiões do nosso corpo que estejam maculadas por manchas de descompensações orgânicas. Deixemos que essa energia de renovação nos penetre a alma, envolva tudo isso e produza uma transformação cristalina, uma transformação vital. E que a vida se aprofunde e se prolongue em nós mesmos. Muito obrigado, Deus Pai amado, por estes momentos breves, mas ricos e profundos. Muito obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de ver, de andar, de ouvir. Temos a oportunidade de nos alimentarmos e respirarmos. Muito obrigado, Deus, pela pessoa que está ao meu lado, pela pessoa que me leva em seu coração e pelas pessoas que eu trago dentro de minha alma. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui no Leão esta manhã. Muito obrigado pelo amigo espiritual que me envolve. Muito obrigado pelos amigos espirituais que dão conta de todas as bênçãos que buscamos. Muito obrigado, Deus, por tudo. E permaneçamos agora todos em oração, enquanto os nossos companheiros magnetizadores vão fazer a magnetização das águas. Continuemos em paz e em harmonia. Assim fiquemos
até que retornemos para a continuação dos trabalhos desta manhã.